Está no ar o Minuto Escola da Semana e hoje o bate-papo é para você, estudante, que sabe a importância de manter foco nos estudos, disciplina, né? E às vezes carrega uma certa dificuldade nisso. Você que está cursando o nível superior, você que está no ensino médio ou ensino fundamental e que queira performar melhor, nada melhor do que trazer aqui conosco uma estudante de medicina que está cursando o 5º período, né, de medicina e que teve seus obstáculos, mas está conseguindo. Ela é a Rebeca Marquezin e vai conversar com a gente aqui sobre a sua experiência, sua trajetória, seus obstáculos e também suas conquistas, né, Rebeca? Enquanto estudante. Bem-vinda à mesa do Minuto Escola. Ai, obrigada, obrigada. E também aqui do meu outro lado, a minha companheira de guerra. Isabel, muito tempo, faz né? tempo que você não vem no Minuto Escola, né, Isa? Faz muito tempo, verdade. Bem-vinda. Já estava sentindo falta, já. Que bom, eu sei, você gosta de falar assim igual eu. Bem-vindo ao Minuto Escola, muito Isabela. Obrigada. Gente, vamos lá, Rebeca. De onde começou essa paixão por estudo e por medicina, né? Então, minha paixão pela medicina, ela surgiu de uma combinação de influências e experiências pessoais. Então, desde muito pequena, eu sempre fui muito influenciada pelos meus pais. Eles tiveram muita dificuldade para engravidar, foram 10 anos de espera. Eu tenho uma irmã gêmea, foi eu e minha irmã gêmea. E, teve muito apoio da equipe médica em todo esse processo. Então, desde muito pequena, eles falavam pra gente, vocês vão ser médicas. A gente teve muito apoio da equipe médica, tudo. E minha irmã, ela sempre, não foi só por influência, ela sempre desejou seguir na carreira da medicina, mas eu, pelo menos no começo, foi muito mais pela influência mesmo. Aí, a partir de experiências pessoais, tendo contato com Deus, eu vi que, realmente, esse propósito e as vocações para a medicina, elas se alinhavam junto com o meu propósito. E depois eu falo mais junto com o meu testemunho, mas foi mais nessa linha. Que legal. Ela tem uma irmã gêmea. Qualquer dia eu quero trazer vocês duas aqui. Pode trazer. Vocês não são idênticas, né? Não. A Sara, ela é 1 minuto mais velha que eu. A gente é bivitelinas, duas placentas diferentes. Legal. Você vê como influencia, né? Um bom profissional. E assim, os gêmeos geralmente têm uma conexão muito forte, verdade. né? Sim. Isso a ciência explica, né? Às vezes eu começo a cantar uma música e ela cantando a mesma refrão na mesma hora. Ai, que legal. Vocês se dão bem? Sim, graças a Deus. Ela tem o método de estudo dela, ela gosta muito de explicar. Aí eu gosto de escutar, aí casa. Perfeito, estudo, né? Nossa, que legal. Essa sintonia, né? Começando dentro de casa. E a casa. personalidade é parecida, porque eu tenho 2 filhas e a personalidade é totalmente diferente. De certo modo é parecido. De certo modo é parecido. Às vezes ela é mais certinha, assim. Às vezes quando eu como alguma bronha, assim, ela fala pro meu pai e pra minha mãe: olha, a Rebeca fez isso e isso. Tem isso é em todo lugar, né? Rebeca, quais habilidades você considera importantes? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo, Isa, também têm essa vontade, esse sonho, né, de cursar medicina. Então é um curso muito estimado, né, pela população em geral. E a gente sabe que não é fácil, né? Nem um pouco. Exige muito, né? Acho que nada muita é fácil, dedicação, mas a medicina em especial exige muito, uma dedicação além, né? Digamos assim. Quais habilidades você considera importantes para ou essencial, né? Para quem quer ingressar na área da saúde? Tem várias, assim, mas, tem algumas que são mais importantes que outras, que eu considero. Principalmente, empatia. Já que a gente vai trabalhar com pessoas, a gente tem que ter consciência da compaixão, que é o desejo da gente ajudar o próximo. E a empatia também. Se você não tem contato, não gosta de ter contato com pessoas, não gosta de trabalhar, porque você vai estar trabalhando pela saúde do outro. Então, se você não tem esse desejo de trabalhar com o próximo, você não tem o perfil para seguir na medicina. A gente também tem a resiliência, porque a carreira médica ela é muito desafiadora, então é muito importante a gente ter a capacidade de enfrentar dificuldades, principalmente na faculdade. A gente vai chorar bastante para conseguir enfrentar, às vezes a gente sofre alguma injustiça ou outra, prova muito difícil, às vezes a gente... Fico até mais tranquilo, porque eu vejo no ensino médio, às vezes me deparo com algum estudante chorando. Nossa, você vai chorar demais. Resiliência é muito importante, quer ver na semana de prova, né, Isa? A gente Vixe. encontra com vários estudantes chorando, né? Então faz parte desse trajeto. Tanto no momento que o senhor me fez o convite, eu tava com 6 provas na faculdade. Nossa. E no dia de quarta-feira eu ia ter 3 provas. Eu já tinha, antes da prova, eu tinha chorado já 3 vezes. Mas estava ali, né? Mas tava firme ali, no propósito. consegui passar, muito isso que importa. E é legal, né? Falta
Às vezes a gente vê cada caso aí de médicos que estão ali só por dinheiro, né? Sim. Então, é muito legal isso que você falou, de estar nessa profissão por amor, né? Por amor. Por amor ao próximo. Pretende muito ser importante. cirurgiã? Não, gosto da carreira mais clínica mesmo. Clínica, daqui a pouco você vai falar mais Conversar sobre com o isso. paciente. É cirurgiã. Cirurgia, o paciente está dormindo. Tudo bem. Você gosta da conversa, né? Isso, Do da contato. conversa, do contato. Quais foram os seus principais desafios, Rebeca, assim, nos estudos mesmo, né? Exige foco, disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não vamos falar tudo? Porque senão, para gerar essa imagino que expectativa. deve ser muita coisa também, né? Mas o que você fala, assim, os desafios que você enfrentou mesmo, desde o ensino médio até chegar onde você está hoje? Então, no ensino médio, primeiramente, como eu não tinha essa maturidade para ver que, tipo, medicina era para mim, eu só estudava literalmente para passar na prova no ensino médio. Eu só fui aprender realmente como estudar no cursinho. Que eu aprendi a ser mais autodidata. Eu não tinha provas, assim, no cursinho. Lógico que a gente tem simulados para fazer. Sim. Mas, tipo, eu falava, assim, que a aprovação no vestibular é igual a salvação. Ela é individual. Se você não tiver ali para fazer por você, não vai ter quem vai fazer. Tem até uma frase de Dom Bosco, que a gente fala bastante na faculdade, tudo, que a gente faz o que a gente tem que fazer e o que a gente não consegue fazer, a gente deixa com Deus. Então, o que eu fiz? Eu falei com a Sara que a gente ia passar no próximo vestibular, que seria 6 meses, né, de preparo. Então, e o cursinho é tipo 1 ano de cursinho, a gente só vai repetindo de ano a ano. Então, o que a gente ia ver na segunda parte, no segundo semestre, a gente teria que ver naquele ano. Então, a gente fazia assim, aula dada, matéria estudada. Então, eu pegava as matérias que eu sei que ia cair, que era biologia, química, que tinha maior peso, redação, inglês, português. Matemática e física eu já sabia que, tipo, eu não sou de exatas, então eu sabia. E um nível muito alto, então eu pensei, eu não vou conseguir fazer, vai ter muita gente que não vai conseguir fazer. Então, o que eu me garantia, que eu sabia que se eu estudasse eu ia conseguir fazer, eu estudei. Então, o que o professor me dava no dia, eu estudava, fazia muitas questões também. Então, o que eu não ia ver no próximo semestre, eu pegava, assinava uma plataforma, eu estudava e fazia as questões, porque normalmente tem um padrão o vestibular. E o SALE tem um padrão. Sim. De pergunta de biologia química, eu estudei. E deu certo. Deu legal. certo, eu passei, graças a Deus. Você falou da questão de estudar para a prova, né? Eu acho que o sistema brasileiro acaba induzindo o estudante a esse hábito de estudar para a prova. Uma das coisas que eu sempre falo com os meus alunos, gente, para com essa mania de estudar para a prova. Estuda todo dia. Sim. Estuda porque você tem que estudar, revisa a matéria do dia, né? E quando chegar a prova, no máximo algo você dá natural, uma passada no Dá uma conteúdo e você já está revisada. preparado. Sim. Né? Então, eu percebo que um dos grandes problemas do estudante brasileiro, de modo em geral, é não estudar diariamente, não ter essa rotina de estudo. Quando entra na semana de prova na escola, Fica desesperado. Fica. bate ansiedade, bate o nervosismo, porque pensa, eles têm que estudar para 13 matérias que vai cair. Não é a de vontade de avaliação. obter o conhecimento, né? Sim. É de concluir ali uma etapa, uma obrigação, uma tarefa. Às vezes né? acaba decorando o conteúdo, né? Porque é estimulado a isso para fazer a Exato. prova e conseguir uma nota mínima, uma nota melhor, né? Então, você falando, eu acho que é pertinente falar sobre isso. Sim. Matéria dada, matéria estudada. Matéria estudada. E isso todos os dias, né? Sim. Tem ali uma rotina autodisciplina, diária de né? estudo. Autodisciplina. Autodisciplina. Porque no futuro, quando você vai seguir na carreira médica, você não pode dar, vai ser só pra prova. Não, no futuro é A aquela prova ali vai ser com a média. vida de uma pessoa na sua mão, né? Você vai se dar injúria renal aguda por causa que vai ser uma prova sua. Mas não vai ser só uma prova no futuro, você vai se deparar com um paciente que vai ter injúria renal aguda. Então você tem que saber lidar, não vai ser só pra prova. Tem que fazer um método também pra revisar a longo prazo. Lá na Argentina tem uma prima que estuda medicina, lá está concluindo esse ano. Ai, que legal. E eu não lembro o nome da faculdade agora, mas é uma faculdade que teve um alto índice na América Latina, né, de desempenho. E ela contando, compartilhando as experiências dela, inclusive um dia eu quero trazê-la aqui também, a Mayra, ela fala que na faculdade dela não é o professor que ensina, vamos dizer assim. O aluno tem que aprender a estudar. É o método ativo, PBL. No SALE também é o O método aluno ativo. que estuda, entendeu? O professor, legal. no máximo, ali dá uma orientação. E ela falou que no começo ela estranhou bastante,
mas que hoje ela aprendeu a estudar de verdade. Acaba se tornando profissionais mais sedentos, assim, né? Por conhecimento de Sim. não parar. É uma boa atividade. Exato. Desafios e superando obstáculos, Rebeca. Eu sou meio bagunçado com pauta, né? Mas a minha entrevistada, ela é certinha. Ela é disciplinada, né? Ela já estudou. Agora eu aqui tô só na minha colinha, aqui, ó. Eu tenho que seguir. Só que assim, ó, aqui na mesa eu não tenho muita disciplina com pauta e a Isabela menos ainda, viu, Rebeca? Então vamos lá. A gente vai no embalo, a gente vai no que sente. Para o nosso segundo item agora, desafios, superações, obstáculos, né? Quais você considerou maiores durante essa trajetória e quais desafios você realmente deitou a cabeça no travesseiro e falou assim, Tô em paz. superei, né? Durante essa trajetória sua. Seria o amadurecimento para eu conseguir literalmente estudar. Porque eu comecei a estudar no cursinho, tudo, eu ficava bastante tempo lá, ficava até às 18 horas, praticamente integral eu ficava por lá. E eu tinha consciência que, tipo, era eu por eu. Se eu não estudasse, não teria quem estudasse por mim, quem ia fazer a prova ia ser eu no final. Sim. E, tipo, eu não tinha esse hábito antes, eu só estudava... No ensino médio você não tinha esse hábito de estudo. Sim, eu não tinha esse hábito de estudo, eu só comecei depois. Porque você vai ficar um ciclo infinito de cursinho? Não, vamos tentar acabar isso com o menor tempo possível, né? Então foi indo, foi esse negócio. Nada contra os cursinhos, tá, gente? Senão o Diegão lá vai me matar. Não é nada contra os cursinhos, mas eu sempre digo para os meus alunos, se eles aprenderem a estudar hoje no ensino médio ou no Fundamental 2, às vezes nem é necessário o cursinho, né? Vamos de novo. Quando você faz bem feito, É, você não indireto, faz né? duas vezes, né? Então, assim, é bacana você falar sobre isso. Então, se eu te perguntar, um arrependimento foi talvez não ter começado esse processo antes. Sim, eu precisei do cursinho para conseguir amadurecer. Eu não consegui antes no ensino médio. Cada um tem o seu tempo também, é no tempo de Deus, é eu verdade. falo assim. Eu achei legal que você também falou, Rebeca, no começo da sua fala, sobre quando você entrou no cursinho, era você por você mesmo, né? Sim. E eu acho legal isso, porque a gente vem de uma geração que acaba se acostumando com alguém pegar na mão, né? Exato. Então, essa maturidade é muito importante de entender que se você não fizer, você não vai ter, né? Não vai ter sempre um responsável, uma mãe, um pai, alguém ali para te interceder. Sim. É fundamental, acho fantástico você ter essa maturidade de chegar no cursinho e falar, é o que eu quero, eu vou, eu consigo, né? E se dedicar. E sobre a maturidade, Sim. né? Realmente cada um tem o seu time, né? O seu tempo. Sim. Mas talvez, assim, talvez a sua geração não teve tanta informação como a geração de hoje. A minha geração, muito menos ainda, né? Deve estar umas 2, A minha 3 teve pra porque eu trás. sou novinha, tá? Mais ou menos. A minha... Mas hoje em dia, a molecada tem muito respaldo, né? Quem está cursando Sim, ensino médio, é verdade. né? Tem esse privilégio de... Um acesso É um fácil, acesso né? fácil de conversar com pessoas que já viveu o que você Sim, passou, trocar experiência. que já viveu o que eu passei 2 gerações atrás, É que já verdade. viveu o que a Isa passou 5 gerações, né? Ah, Não, é uma geração para Uma trás. geração só, tá bom. Talvez 2, né? Atrás da Deixa em Rebeca. mas assim, tudo isso é muito importante. E aqui pegando o gancho, eu tive uma conversa de bastidor com a Rebeca, Isa, onde ela falou, renúncias precisam ser feitas, né? E eu achei ela bastante, até mesmo assim, é isso mesmo, né? No posicionamento dela. Então, eu vou te perguntar agora aquela pergunta que não me faz calar. Como conciliar estudo, vida pessoal, lazer, igreja, né? Eu sei que você frequenta. sim. E ainda conseguir ir bem nos estudos. Então, a gente deixa muitas vezes em segundo plano, porque realmente quem escolheu fazer a medicina, ela vai viver a medicina. A gente às vezes pode até tentar fazer uma atividade física lá no Salê mesmo, graças a Deus a gente tem acesso gratuito ao esporte e tudo, assim, a gente tem academia. Olha que legal, eu não sabia. A gente Fantástico. tem, graças a Deus, todos os cursos eles conseguem fazer. E também eu tento fazer igual fazia antes, matéria dada, matéria estudada. Só que muitas vezes a gente não consegue, porque a faculdade é integral, a gente fica das 7h30 até as 5 horas da tarde lá. Às vezes a gente tem simpósios, a gente tem aula da liga, que tipo é depois na hora de aula, então a gente faz isso no período noturno. A gente pode ter outros projetos também, às vezes uma aula remanejada.
Então você vive a A faculdade. gente vive a faculdade. Cedo, à tarde, à noite? Cedo, à tarde, à noite. Precisa manter essa gestão para vocês manterem a saúde mental também, né? Então, Para conseguir estar ali, não desistir. e a aula, assim, tipo, esse momento é só de aula, depois a gente tem que estudar. Então, às vezes, tipo, por exemplo, nesse período que eu fiquei no quarto período, sexta-feira a gente não tinha aula, porque literalmente está escrito no horário. Esse vai ser seu horário de estudo. Lá tem, escrito assim. Às vezes tem gente que não estuda, né? Enfim, mas, tipo, lá é o tempo que eles deixaram pra gente estudar. Sim. Enfim, né? E, tipo, tem que ter essa maturidade que, tipo, agora você escolheu a medicina, você vai ver a medicina. É literalmente isso. O seu ciclo social muda, o seu tempo muda, porque 90% do seu tempo vai ser isso. Então, é tipo, literalmente você vai abdicar de muitas né? coisas. Até da sua saúde mental. Geralmente quando a gente fala de disciplina, né, a gente fala de foco, não tem como falar de disciplina sem falar de foco e alta performance, né? E para a gente atingir uma alta performance, é isso que eu tento passar a todo momento para os meus alunos, é necessário abrir mão de muitas coisas, né? É necessário renúncias. Ninguém consegue resultado na academia se não pegar firme no treino. Sim. Né? E o resultado ele geralmente não surge da noite pro dia. Sim. É muito tempo ali, focado. Exato. Um jogador de futebol para ter alta performance tem que treinar talvez o tempo todo, tem que viver pro esporte. Né? Um corredor para ter alta performance, mesma coisa, um nadador, qualquer tipo de atleta. E eu penso que na nossa carreira profissional não é diferente. Né? É necessário renúncias, né, Rebeca? Exato. Principalmente agora, eu tô indo pro quinto período, pro começo do terceiro ano, e, tipo, na minha semana mais tranquila eu vou ter 3 provas. Então, tipo, tem muitas vezes até que o meu tio chama assim a gente. Ai, vem pra casa almoçar aqui domingo. Eu falo, tio, não tem como, segunda-feira eu tenho tutoria, eu tenho que fazer prova, eu não consigo. E as pessoas geralmente têm dificuldade de entender, né? Nossa, essa menina só estuda, você Só ouviu isso? estuda. Você vai virar a prima chata, literalmente, só vive pelo estudo. Mas pelo menos isso, pelo que eu vejo, assim, às vezes meus professores, quando acabam o curso, assim, conseguem viver mais a vida. Mas enquanto a gente tá no Tem que curso... curtir o processo. É o processo, né? É o processo. Aproveitar o é processo para poder chegar depois tranquilo no final, né? É justamente isso. A gente é imediatista Rebeca, muitas vezes, como né? amar o processo, porque o processo é É doloroso. difícil, é É doloroso. doloroso. Às vezes as pessoas falam assim, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Não, tem que ser Tem feliz que ser agora. feliz agora. Não é? Vamos equilibrar Seja isso. feliz no pouco, né? No pouco, tudo é um Pra depois processo, ter né? muito. Porque a nossa vida, ela não é linear. Ela é assim, desce, sobe, o zigue-zague, todo mundo tem problema, né? E como aprender a gostar do processo? A medicina, como eu estava falando, ela é uma vocação. Então, você tem que gostar de ajudar o próximo. Você tem que sentir o prazer em ajudar o próximo. Então, quando você vai ali, que tipo, desde o primeiro período, a faculdade como é um método ativo, a gente consegue ir na Santa Casa, a gente consegue ir nas Que legal. UBSs. Então, quando a gente vê que a gente está fazendo a diferença na vida do próximo, a gente tem esse retorno positivo pra gente. Então, a gente consegue ver porque a gente escolheu a medicina. Foco Então, no propósito, né? exatamente. Acho que é realmente curtir o processo. Isso é gostoso, né? De ver que por mais que você tá cansado, obviamente, né? Ninguém é de ferro, mas tá curtindo esse processo, né? Tá se realizando, né? E é muito importante levar a pessoa junto com a gente. Eu levo junto a minha irmã, ela tá comigo na mesma turma, a gente tá na T9. Eu tenho uma outra amiga também, a Poliana, que eu levo junto comigo. E eu tenho as minhas colegas também. E é muito importante às vezes a gente enxerga assim, só muda de família, porque a realidade é a mesma. Porque às vezes fala Se assim, fortalece, né? assim, eu vou trancar o curso que tá muito difícil. Não, segura a minha mão que vai dar certo, a gente vai conseguir sobreviver. Legal. E isso também vocês devem se ajudar até emocionalmente, né? Sim. Né? Porque tem que ter esse cuidado. Tem que né? ter apoio emocional. Apoio né? emocional, às vezes Sim. o estresse, às vezes o cansaço. E através dessa amizade, né, que vocês constroem, Alguém que vive, né, a mesma Sim. vocês realidade. acabam se ajudando. E o Projeto Florescer, como conciliar, como que vocês fazem esse projeto É um projeto acontecer muito bonito, né? De uma maneira Muito tão bonita, bonito. gente, porque a Rebeca, ela pertence, qual que é a sua função no projeto? Até por enquanto eu tô de membro, mas eu pretendo Membro do futuramente projeto? entrar na comissão, assim, tudo, assim, na diretoria. E como membro do projeto, você está ali ativa, participando, a par do que está acontecendo no projeto, né? Sim, a gente marca nossas reuniões, a gente inclusive teve uma aula, assim, de como abordar as vítimas de violência, porque não é de qualquer jeito, a gente tem que ter aquele olhar sensível, a gente não pode ser mais um agressor para aquela vítima.
A gente tem alguns projetos também, a gente já fez o Spa Day, que a gente fez 2 dias, as mulheres curtiram bastante também, a gente está também querendo ver projetos para fora assim, da cidade, lá no Taveira, da gente acolher aquelas mulheres também. E, tipo, qualquer pessoa assim que nos procurar, a gente pode estar atendendo também. Na semana retrasada, eu tive a honra de bater um papo com alguns integrantes do projeto. A professora... Lucila. Lucila. A gente tem a Luciana também. A Lucila Bistafa. A professora Lucila Bistafa, uma querida, inclusive, né? Ela esteve aqui, ela foi uma das que despertou esse interesse através de uma aula, né? E um grupo de estudantes. Não, se reuniram. Não pode parar, né? E é algo mais frequente do que muita gente imagina, né, Rebeca? Você deve estar até mais a par. Como que às vezes a gente acha que é uma coisa que quase não acontece, pois né? Eu fiquei de cara de saber que o número de mulheres que sofrem de violência, e não só física, né? Psicológica, às vezes sofre uma opressão do namorado, do marido e não sabe. É verdade. E acha que é normal. Vive tanto naquela realidade que toma pra si como normal. Como normal, e é uma vida opressora, sabe? E acho que a Rebeca vai até falar muito melhor do que isso, mas a agressão psicológica, a maioria das vezes depois ela parte para uma agressão física, né? Parte. E aí essa mulher, ela sofre, assim, de uma forma que muitas vezes acaba a vida dela ali, E né? às vezes o cara, ele oprime tanto, ele é tão opressor que a pessoa vive uma vida inteira, 20 anos, 30 anos e acaba se conformando, Isa. Isso é comum. Acha que ali é o normal dela, né? A vida que tem que ser geralmente é o perfil de opressor, né? Claro que existem vários perfis, né? Não tem um padrão. Não tem um padrão, né? Mas existe aquele que fala, olha, você não vai, por exemplo, na academia, mas é meu cuidado com você. Tô fazendo isso para te proteger. O falso amor. O falso, entendeu? Tô Tem fazendo toda uma isso... historinha. Tem toda uma historinha para lubrificar e a mulher ainda no final acha, nossa, ele se preocupa tanto comigo. Não consegue enxergar. Não consegue Ô, enxergar. Rebeca, hoje esse projeto, vocês têm uma base que vocês atendem essas mulheres, vocês vão até elas, como que é? Aqui em Araçatuba eu sei que a gente tem o Centro da Referência da Mulher, inclusive foi o lugar que a gente fez o Spa Day, tudo. Mas tipo, a gente não tem uma base fixa. Lógico que a gente faz nossas aulas, a gente faz tudo na instituição do Unis Salesiano, mas qualquer mulher que vier até nós, a gente vai estar conseguindo estar atendendo. Que legal, importante, né, as pessoas saberem Muito disso. importante. As mulheres que estão ouvindo, né, espalhar a notícia. Isso é realmente o fruto da educação, né? De uma boa educação. De uma boa né? educação, né? Então, esse projeto partiu de iniciativa de um grupo de estudantes por intermédio de uma professora, né? Que faz o seu papel muito bem feito e que levou a despertar esse interesse nos próprios estudantes a formar esse grupo fantástico. Verdade. Que floresce, né? Isso. A vida de muitas mulheres. Só mulher? Não, a gente pode atender homens também, mas o foco é mulheres. O foco é mulher vítima de violência. Na faculdade a gente tem aulas assim, tipo, somente no primeiro ano, tem um ano inteirinho, que a gente chama habilidade de comunicação. Isso no primeiro ano. A partir do segundo a gente começa a Santa Casa, mas assim, anamnese e tudo, mas um negócio mais técnico assim. Mas no começo a gente fala muito de compaixão e empatia, pra gente ver o paciente além do diagnóstico, sabe? E tipo, é mais teoria que a gente só vê isso na aula. E eu me deparei e falei assim, se vier uma mulher vítima de violência, eu vou travar. Então, eu entrei no projeto para não ser mais uma vítima, um agressor daquela mulher. Às vezes a gente pergunta as coisas que a gente meio invasiva, a gente faz ela ser mais assim, um estado mais psicológico, mais delicado dela, a gente acaba afetando, assim, então é e também tem a percepção, né, Beca? Tipo assim, de às vezes a mulher não tá falando, mas ela tá dando alguns sinais. E aí você já consegue resgatar uma mulher que às vezes não teria jamais a coragem, né, de tomar frente. Muito legal esse projeto. Mas se você é homem também, está se sentindo oprimido de alguma maneira, a Rebeca falou que também pode procurar o projeto Florescer, né? É verdade. Tem mulher opressora também. Não vamos esquecer. Tem mesmo. É claro que o maior número... A grande maioria são de homens, mas também temos mulheres que acabam atrapalhando, né, esse projeto, porque... A gente sempre coloca o homem numa figura ruim, mas tem mulheres aí que, olha... Subiu minha plaquinha, o papo tá bom. Já subiu minha plaquinha lá no fundo. Não gosto quando sobe essa placa mais, né? Porque eu gosto de conversar, né, Isabela? Sim. A Isabela gosta também e eu percebi que a Rebeca também renderia um papo aqui para horas e horas. Mas daqui a pouquinho eu vou pedir para você só dar o seu parecer final
que dica você traria para as pessoas, para os estudantes, né? Sobre foco mesmo, nos estudos, né? Na carreira, foco na vida, né? Porque a gente percebe que muitas vezes os jovens hoje começam um negócio e não terminam. Ou às vezes nem começa. Não tem persistência. Nem começa, né? E não tem segurança, não tem essa ambição positiva, né? De fazer alguma coisa, esse pensamento. E precisamos pensar nisso, né? Por exemplo, eu sonhava em ter uma empresa desde os meus 6 anos de idade. Era uma coisa que já vinha latente dentro de mim, né? E eu nunca tive dúvida que eu queria... Minha primeira faculdade era administração de empresas. Então, eu acho que, assim, as pessoas não têm que ter pressa, né? Tem que ir no seu tempo. Mas, de fato, precisa ter no mínimo essa preocupação. Do que eu vou fazer, qual carreira eu vou seguir, né? Tem que começar a pensar nisso. Eu queria que você deixasse agora no final uma frase para esses estudantes especialmente, mas antes eu quero agradecer aqui os patrocinadores do Minuto Escola, importante, né, Isa? Importante. As pessoas que estão com a gente aqui, né, que acredita no maior podcast educacional, né, da nossa região, que é o Minuto Escola. Quero agradecer o Cleiton Barbosa, Móveis Planejados, e também as marcas Colégio Severiano de Araçatuba, Colégio Jade de Birigui e Sever Sistema de Ensino Educacional, Soluções Educacionais. Valeu, galera! Rebeca, olhando para aquela câmera, coloca suas considerações. Então, como eu estava falando, antes era mais pela influência para mim. Às vezes a gente sai do ensino médio, a gente sai desnorteado, tudo. E eu, até pouco tempo atrás, né, porque eu entrei na faculdade em 2022. Ao longo do processo, assim, que eu fui fazendo cursinho, até o dia do vestibular, que eu realmente ainda não sabia se a medicina era para mim, eu falei com Deus e eu falei, Senhor, se for para seguir a medicina, se o Senhor tem um propósito para mim, se eu for para ser instrumento do Senhor, através da medicina, eu vou passar durante esse processo seletivo, porque a minha irmã ela já tinha passado antes, e tudo num tempo de Deus, que a gente dá pra ver. Ela não tinha passado agora porque realmente eu precisava amadurecer e a gente deveria passar juntas. Então, se você não tem, às vezes, uma profissão que você tem em mente, vê aquela que você mais se identifica. Às vezes, tipo, eu só me vejo fazendo medicina. Tenta a medicina, conversa com Deus. Porque às vezes esse é seu propósito mesmo e às vezes você só não se dá conta disso. Então, mesmo que a jornada seja difícil, mesmo que às vezes você chore bastante, você vai ver que no final compensa todo o esforço, todas as dificuldades. E tipo, às vezes você não escolheu a medicina, mas a medicina te escolheu. Você vai ser um instrumento de Deus através da medicina. Uau, que finalização. Que você possa pegar essa palavra, gravar no seu coração. Isabela, eu vou deixar você falar. Eu sei que você está doidinha para falar. Eu? Não. Olha para aquela câmera do meu lado esquerdo. Eu tô aqui só de comentarista. Não, então faz seu comentário ali sobre esse momento aqui desse podcast. Eu acho... Não vou falar muita coisa não, ele já tá de olho em mim para ver se eu vou falar igual o Bruno. Mas eu acho que é inspirador, né, para pessoas assim da idade dela. Nós estamos, como eu tinha comentado, eu gosto muito de falar isso, a gente está numa geração que só consegue ver resultados, né? Essa era de redes sociais que só é postado resultado. E ver uma menina assim tão nova aproveitando esse processo, dizendo como é difícil, mas ainda assim aproveitando o processo e acreditando no propósito de Deus na vida dela é inspirador demais, é emocionante. Que inspirem outros jovens aí. Jovens, né? E às vezes adultos também, né? Sim, nunca é tarde. Agora, nunca é tarde. Eu quero encerrar aqui agradecendo a Rebeca pelo convite. Quero estender esse convite para você estar no Colégio Severiano, trocando essa ideia com os estudantes. Você aceita? Faço, eu falo testemunho semana que vem já, Rebeca. Não dá porque já está encerrando o primeiro semestre, mas em agosto. Vamos. Não sei como é que... aulas É que ela tem uma agenda super apertada, mas né? sempre muda os períodos, né? Mas nós vamos encontrar um melhor horário, tá? A gente dá um jeito, porque é muito importante levar isso, né? Essa sinergia positiva, de acreditar na vida, de amar o processo, de pensar longe, né? A gente tem que transmitir isso,
para as pessoas que estão à nossa volta, né? Para a nossa comunidade. Sim. Eu acho que isso é a educação que dá fruto, né, Isa? Com certeza. Tá? Muito obrigado, parabéns para os pais também, né? Eu percebo que há uma estrutura familiar que é muito importante, né? Para você ser esse apoio familiar, né? Parabéns aos pais da Rebeca. Isa, obrigado. Obrigada, Bruno. Sempre bom estar aqui. Muito bom, vai vir de novo, tá? Tranquilo. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.